boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco também. Já para começar, uma feliz Páscoa a todos e graças a Deus que nosso Senhor entregou a sua vida por nós, amém? E hoje Ele está vivo. Podemos cantar, glorificar a Ele, porque Ele morreu, mas Ele não ficou lá no túmulo, Ele ressuscitou. Glória a Deus por isso, amém? Vamos ficar em pé então. Cantar com muita alegria esse hino, já que composto há muitos anos atrás, né? Esse ano completa 50 anos, mas é tão atual, tão vivo ainda no nosso meio. Boa noite, amada igreja. Podeis assentar, sejam muito bem-vindos à casa do nosso Deus. É uma alegria receber cada um de vocês e ainda mais felizes, né, que o contágio deu uma diminuída, o que dá uma flexibilizada um pouco também
das restrições e a gente pode receber vocês, claro, com todos os cuidados, né? Com o distanciamento, com o uso de máscaras, mas alegres de podermos nos reunir fisicamente. Vocês que estão em casa nos acompanhando pela live também sejam muito bem-vindos a esse culto de Páscoa, né? E a gente normalmente e corriqueiramente, no nosso dia a dia, essa semana eu ouvi muitas vezes a expressão Feliz Páscoa, né? E existe uma expressão cristã muito mais antiga do que a expressão Feliz Páscoa, que é Jesus ressuscitou. E aí você responde sim, verdadeiramente ele ressuscitou. Vamos treinar? Jesus ressuscitou. Verdadeiramente, né? Nós cremos nisso. Existe uma linha de pensamento e uma linha teológica que acredita que Jesus ressuscitou apenas no coração dos discípulos. E isso, historicamente, nós sabemos que não tem apenas base, mas nos traz também uma fragilidade à nossa crença. Eu creio que Jesus de fato ressuscitou, venceu a morte e ele está vivo. E um dia voltará para completar a obra que ele começou. E nessa fé, é nisso que nós cremos, entendemos ele ser o Filho de Deus, o próprio Deus em essência, né, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, atuando em nós e através de nós. Esse culto é dedicado a ele, inteiramente a ele, em gratidão pelo que ele é, em primeiro lugar, e também pelo que ele faz em nós e através de nós. Com isso, quero saudá-los com o texto de João, capítulo 1, nos versículos 29 a 34, aonde nós testificamos, com base na palavra de Deus, nas palavras de um dos profetas que fez literalmente fez aquele meio, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a transição aí do conceito, né, profético. João Batista destacando as seguintes palavras em relação a Jesus, capítulo 1 de João, versículos 29 e 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Não é um filho dos deuses, nem um filho de Deus, mas o Filho de Deus, né? Artigo definido. E ele destaca e confirma, né, naquilo que ele mesmo viu, naquilo que ele mesmo vivenciou e testificou que Jesus é o Filho de Deus. Tendo esse testemunho declarado de início do nosso culto, entendemos ser Jesus o Senhor e Salvador das nossas vidas. E por isso prestamos a Ele todo o culto que é devido. Oremos, amados. Deus e Pai, muito obrigado por estarmos presentes na Tua casa nessa noite. Obrigado porque o Senhor veio a este mundo há 2000 anos, trazendo a nós um exemplo de vida, um exemplo de amor, um exemplo de fé e um exemplo de esperança, que foi confirmado através do seu alto sacrifício na cruz do Calvário, derramando seu sangue para o perdão dos nossos pecados, entregando a sua própria vida a nós, para que pudéssemos ser salvos, libertos do poder e da ação do pecado.
Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos ter esperança de um futuro, porque o Senhor está vivo. O Senhor não apenas morreu, mas também ressuscitou. E nós cremos nisso. Por isso estamos aqui para te louvar, engrandecer o teu nome. Confirme, Senhor, a vida que está em ti, em nós. Que nós possamos, assim como o Espírito Santo permaneceu sobre ti, que nós possamos permanecer em ti na videira verdadeira, sendo alimentados constantemente e tendo também a ação do teu Santo Espírito fluindo em nós e através de nós. Obrigado por esse tempo como igreja. Nos faça entender e compreender o verdadeiro sentido da Páscoa, que saiamos daqui edificados com a tua palavra e com o teu ensino. Obrigado por esse tempo, fale a cada coração, é o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém? Amém, amados. Estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês. Alguns avisos importantes. O pastor Luiz Ademir, que nós viemos orando constantemente, né, está se recuperando muito bem. Isso é uma boa notícia. O estado dele era gravíssimo na UTI em Santa Maria. E louvamos a Deus pela sua recuperação. Os demais irmãos que foram citados, estamos compartilhando nos grupos da igreja. Continuamos a orar, continuamos a interceder por eles. E de forma muito especial também, eu quero comunicar, né, o falecimento do irmão Valdoir. Ele é um irmão que nós oramos há 2 anos para que fosse transplantado, para que recebesse um novo coração, e Deus deu a ele um novo coração espiritual e um coração físico. Mas, infelizmente, né, recentemente a sua esposa contraiu o vírus, faleceu. Ele também acabou contraindo, e por toda a complicação do transplante, acabou falecendo também. É uma tristeza para a família, né? Nós nos solidarizamos como igreja. Já compartilhei essa semana com os mais próximos. E, dando esse comunicado, agradecemos aos irmãos que estiveram orando e intercedendo por ele. Uma perda lastimável. E estamos perdendo muitas pessoas próximas, amados. Continuemos a orar, a interceder para que realmente Jesus intervenha, né, nesse meio, né, nos livrando realmente desse vírus, nos trazendo uma solução que seja permanente, né? Deus pode, Ele tem poder para isso, e nós queremos continuar confiando nele nesse sentido. Amém? Ontem nós tivemos uma programação bem especial como igreja. Eu não sei quem é que vai falar. Daya, Angélica, quem é que vai? Então tá bom, vou chamar a Angélica aqui. Vem junto, Daya, né? E aí vocês vão apresentar as fotos do que foi feito. Lembra que alguns domingos nós pedimos doces para as crianças? Vocês lembram? Nós pedimos como igreja, né? Então foi feito algo bem especial e eu peço que elas compartilhem. Eu vou falar um pouquinho, né, em nome do Ministério Infantil e também da MCM, que a gente que deu impulsionada no Ministério. A Martinha está aí também, que é do Ministério de Mulheres, é secretária. A gente fez uma ação em conjunto e arrecadamos, então, doces para as nossas crianças. E ontem, então, nós entregamos lá na frente da igreja como drive-thru, né? Porque está difícil agora nós nos reunirmos como crianças. Então, nós entregamos para elas esses doces. Então, em nosso nome aqui, nós queremos agradecer mesmo de coração todos que doaram doces para alegrar um pouquinho, né, as crianças. A gente falou para elas que a Páscoa, né, tudo é Jesus, mas que esse é um momento que também elas podem ter um pouquinho de alegria também para adoçar um pouco a vida, né? Apesar de toda essa questão de isolamento social e tudo, a gente daí entregou para elas, né, e desejou uma feliz Páscoa. E realmente agradecer de coração a todos que doaram, fizeram alguma contribuição. Todos ficaram muito felizes, como a gente vê aí, né? As carinhas felizes delas. E dissemos para elas que a gente já está com muita saudade também, tomara que logo consigamos nos reunir, né, Daya? Que Deus abençoe. Muito obrigada. Acho que uma salva de palmas para o Ministério Infantil, né? Não parece, mas dá bastante trabalho, né?
Eu fiquei bem feliz. Foi doado dinheiro, foi comprado os pacotinhos, foi doado doces, daí eles rechearam bem os pacotes. Foi um baita presentão, né? Se a gente se envolver mais, dá para fazer mais, dá para alcançar mais crianças, né? E o legal foi isso, foi falar para elas que Páscoa não é doce, Páscoa é Jesus. Mas o doce, né, vem como um presente, assim como Jesus veio a nós também. Nós devemos apenas recebê-lo e desfrutá-lo desse doce nome, bem como da sua doce presença em nossas vidas, tá? Parabéns ao ministério, parabéns aos envolvidos. Obrigado, igreja, a todos que se envolveram de uma forma ou de outra. Deus os abençoe ricamente. Passo a palavra para o Ministério de Música. E vamos continuar cantando. Convido você a ficar em pé, que está aqui, você que está em casa também, a louvar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Com muita alegria, vamos agradecer a Ele pelo sacrifício que Ele fez por nós, através dessas músicas também, que exaltam o nome dEle. Porque esse amor é o único amor verdadeiro, o amor que realmente entregou tudo por nós. Enquanto cantamos esse cântico, você também que está preparado com dízimos e ofertas, ou alguma doação para o Ministério da Ação Social para pessoas carentes da igreja, você pode fazer nesse momento enquanto cantamos. Vamos lá. Deus, eu te exaltarei, vou louvar-te. Eu sou grata a ti, Senhor, pois me deste nova vida. Do céu Jesus veio a nós para nos guiar. Sim, da glória para a cruz, para nos salvar. Foi da cruz até a morte, da morte para o céu, e para sempre rei será. Deus, eu te exaltarei, e para sempre vou louvar-te. Eu sou grato a ti, Senhor, pois me deste nova vida. Do céu Jesus veio a nós para nos guiar. Sim, da glória para a cruz, para nos salvar. Foi da cruz até a morte, da morte para o céu, e para sempre rei será. Do céu Jesus veio a nós para nos guiar. Sim, da glória para a cruz, para nos salvar. Foi da cruz até a morte, da morte para o céu, e para sempre rei será. E para sempre rei será. E para sempre rei será. Amém, glória a Deus. Nosso próximo louvor, igreja, fala que maior que reinos, maior que reis, né? O nosso Jesus, ele é maior nas nossas vidas, né? Quantas e quantas pessoas que estão por aí, né, perecendo sem o nosso Jesus, que não conhecem Ele ainda. Temos muitas coisas para a gente fazer na obra do nosso Deus. E essa música também fala assim, ó, que Jesus, Ele pensou em mim. Ele não estava se pensando só nele quando Ele estava naquela cruz. Ele estava pensando em cada um de nós. Em cada um de nós. A Páscoa, ela não significa chocolate, ovinho, coelhinho. Não, a Páscoa significa Jesus, a morte dele e a ressurreição do nosso Senhor. Morreu na cruz por nós. Ele morreu na cruz por nós. Então, Ele sempre está pensando em você. Ele está pensando em mim.
Ele está pensando em nós. E Ele perdoa a igreja. Basta você querer. Às vezes você faz alguma coisa errada e já diz: ah, mas o meu pecado está tão grande que eu acho que o meu Deus não vai me perdoar. Ele vai. Se você é sincero de todo o teu coração, Ele vai te perdoar sim. Ele vai. Porque Ele morreu na cruz por todos nós. Aquela cruz lá, ó, Ele não ficou vazia por qualquer motivo. Não. Aquela cruz ficou vazia porque o nosso Jesus estava lá. E Ele saiu, Ele ressuscitou. E vivo está no céu com o nosso Deus. E esperando todos nós um dia lá com Ele. Amém, igreja? Vamos cantar então. Maior que reinos, maior que reis. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e que toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do princípio era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda a ciência e saber, maior que bens, riquezas e poder. Grande e poderoso é o nosso Deus. Morreu na cruz, mas ressuscitou. O fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou. Pensou em mim, meu Jesus me salvou. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e que toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do princípio era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda a ciência e saber, maior que bens, riquezas e poder. Grande e poderoso é o nosso Deus. Morreu na cruz, mas ressuscitou. O fez por mim, a minha dor levou, meus pecados
Esse próximo hino fala sobre nos render a Deus. E com ele eu quero dar um breve testemunho. No dia 13 de fevereiro eu fui diagnosticada com a Covid-19. Eu tive a perda de olfato e paladar. Então, fiz o exame, sendo que isso foi num sábado, sendo que na terça-feira anterior eu já tinha feito o exame, porque eu estava com dores e tive contato com uma pessoa que teve, né, da minha mesma família, e deu negativo. Então, no sábado, como eu tive essa perda, então eu fiz e acabei positivando. Claro que do início a gente não sabe, porque a gente vê na TV vários casos de intubação, a gente pensa, porque em mim, apesar que apareceu que a carga viral estava muito forte, eu pensava, será que, porque eu tô bem, eu só tô com essa falta de paladar e de olfato, mas eu não tinha febre, eu não tinha falta de ar, não tinha nada. Será que vai ser só isso? Será que eu vou piorar? O que vai acontecer? Sabe, a gente fica apreensivo. Mas mesmo assim, eu pensava, né, bom, Deus está comigo, vou me render. Então, eu tive náuseas, eu tive um zumbido muito forte no meu ouvido. E eu pensava, né, será que agora a sequela vai ser isso? Eu não vou mais escutar direito, entende? Eu passei por desespero. Desespero, e alguém sempre dizia, não, mas Deus está contigo e tu vai testemunhar. E eu ficava apreensiva, eu digo, mas eu não melhoro. E agora, o que vai ser? Como é que vai ser? E ainda eu tinha que ficar trancada, né? Tive que ficar fechada, sem contato com ninguém da minha família. E então para mim era ruim, porque eu tinha vontade de conversar, eu tinha vontade de tomar chimarrão com eles, né? De fazer as coisas rotineiras, mas não tinha como fazer isso. Então para mim também foi bem difícil, para eles eu acredito que também. Aí eu pensava comigo, se para mim aqui já tá difícil, tu imagina quem tá no hospital, que não pode ver a família, não pode, né, ainda tá entubado. Louvei a Deus por isso, sabe? Porque eu tava em casa, mas mesmo assim era difícil, muito difícil. Mas graças a Deus hoje eu tô aqui para dizer para vocês que eu passei e eu espero não pegar, porque diz que pode se recontaminar, eu espero não me recontaminar. E a mensagem que eu deixo é que se cuidem com isso, porque isso não é brincadeira. Só para quem passou sabe, não é brincadeira. E louvo a Deus por isso, agradeço a igreja que esteve orando por mim também. E com esse hino eu quero dizer que eu continuo me rendendo, e também eu peço que seja a oração de quem, né, de vocês, de quem está ouvindo na live, de quem está aqui, né? Porque nos rendemos, né? Diz, eu me rendo aos teus pés, pois tu é o que eu preciso, e realmente Deus é o que a gente precisa. Se a gente tem Ele, a gente não precisa de mais nada, porque com Ele vem o resto, né? A própria palavra diz. Então é isso que eu desejo, que essa seja uma oração de todos. Amém? Amém. Caminhar
obrigado por esse dia, Senhor, por esse momento aqui de louvor, por esse culto, Senhor. Obrigado pelo teu amor que jamais acaba. Obrigado pelo teu perdão, Senhor, por ter nos dado o seu Filho, Senhor Deus, para morrer por nós, embora não mereçamos, Senhor. Muito obrigado por teu sacrifício. Eu peço que abençoe esse culto, abençoe o teu servo que vai trazer a palavra, o momento de ceia, Senhor. E também oro por quem está enfermo, que o Senhor venha derramar o teu bálsamo curador. Que o Senhor também restaure as famílias enlutadas. Que o Senhor venha consolar, que só o Senhor é o consolador. O Senhor é o único consolador, só o Senhor que pode restaurar essas famílias. Também oro mais uma vez pelas famílias de quem está doente, que o Senhor dê força, que dê perseverança para quem está em Ti e para quem não está, que venha te buscar, que só o Senhor é Deus, só o Teu amor que cura, só o Teu perdão, Senhor, que restaura. E é isso, Deus, eu peço desde já por cada um que está aqui, que o Senhor cuide, proteja, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Podemos sentar. Você pode aplaudir Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé? Pode sentar, igreja. Podeis assentar, igreja. Queridos, nós iniciamos com uma livraria ali na entrada da igreja. Então, se você tem interesse em Bíblias, livros, né? Nós temos ali Bíblias para homens, né? Bíblia para mulheres, tem letras grandes e também tem Bíblia para crianças, tá? E também livros, literatura aí que nós passamos um pente fino também, que com certeza virão ajudar nesses tempos de pandemia, né? Augusto Cury também aqui, Ansiedade, ele tem uma trilogia de livros muito boa, uma linguagem fácil, acessível. Então, tem aqui livros para você adquirir, né? Poder ler e também dar de presente, né? Esses dias, canetas, canecas, né? Tem vários produtos ali, doações. Tem gente que está fazendo artesanato, doando. Então, para a gente ter aí também um giro, né? É uma fonte também que a gente quer continuar fazendo investimento nos ministérios da igreja. Eu achei tão legal esses dias, né? O irmão Gilberto, Jesus lá, comprou um livro e deu para um visitante, né? Olha que legal. Você também pode fazer isso. Pergunta para quem está próximo de você: você tem Bíblia? Você não tem? Presenteie alguém. Faça uma boa ação, né? Dê um livro. E aqui nós estamos dando também essa possibilidade, né? Alguns perguntam, né? Qual é a finalidade disso? É justamente incentivá-los à leitura e dar também a vocês ferramentas de pesquisa e de estudo na palavra de Deus. Amém, amados? Ok. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre a Páscoa, sobre justamente esse sentido do que ela significa para nós, os cristãos. A expressão de que o túmulo está vazio, mas o trono não. O trono está ocupado. O túmulo está vazio porque Jesus não está lá, o seu corpo não está lá, o seu espírito não está lá. Ele ressuscitou. E isso nos dá esperança de um futuro. E entendendo isso, eu peço aos amados que abram as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 5. E nós vamos nos concentrar nesse texto propriamente dito, para que a gente realmente mergulhe nessa palavra e traga ela ao nosso coração. Antes de ler o texto no capítulo 5, propriamente dito, no capítulo 4, versículo 11, tá? Versículo 8, né? E aí depois até o 11. Diz assim: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Versículo 11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram
criadas. Tá? Um destaque aqui no versículo 8, no final, é essa expressão: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Que nos dá uma expressão de passado, presente e futuro. Olha só que interessante. Na tradução literal do texto, ele não dá para nós a expressão de futuro. Ele dá passado, presente, né, e presente médio passivo. O que isso significa, pastor? Significa que a tradução mais correta seria aquele que era, aquele que é e aquele que está vindo. Porque no grego, a tradução literal que se dá de um presente que não é apenas auristo no sentido pontual, mas contínuo, que nem nós temos o gerúndio no português, nós temos aqui a expressão está vindo. Ou seja, Jesus não apenas veio, não apenas é quem ele diz que é, e não apenas voltará no futuro, ele está vindo. O que isso muda na nossa interpretação? Muda que aquilo que nós estamos fazendo hoje está contribuindo para o seu retorno. E eu creio nisso. Deus é o dono da história, Ele sabe quando Jesus voltará, Ele sabe quando vai completar todas as coisas, mas enquanto Ele não vem, nós como igreja temos um papel. Enquanto estamos indo, Ele está vindo. E a compreensão de que ele está vindo e não apenas virá no futuro, tem gente que até acha que Jesus nem vai voltar mais. Muda completamente a nossa expressão do que nós entendemos e confiamos. E essas palavras são dadas àquele que está no trono. E o capítulo 5 vai nos trazer uma cena ainda mais enriquecedora desse texto, que enche os olhos. Diz assim: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito a ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Quem é digno? Quem é digno? E proclamando em alta voz. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu, João, chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que está sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, honra, glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Um texto riquíssimo, profundo, cheio de detalhes. Né? E alguns talvez já até bloquearam o pensamento ao ver as descrições de chifres, de olhos e de tudo. Não faça isso. Deixe sua mente aberta para entender o que realmente esse texto quer dizer para nós. Mas para entender o que esse texto está nos falando, a gente precisa de um pouquinho de história.
E para isso, na introdução, eu quero trazer para vocês uma reflexão muito simples da Páscoa como nós a conhecemos. Augusto Nicodemos é um pastor presbiteriano que ele diz que cristão não celebra a Páscoa, ele celebra a ceia do Senhor. Respeito a opinião dele, mas a Páscoa, assim como para o judeu tem um significado, para nós cristãos também tem um significado. E embora a gente não celebre a Páscoa como os judeus a celebram, nós a respeitamos porque entendemos essa época como a época onde nós lembramos a ressurreição de Jesus. O que é a Páscoa judaica? A Páscoa judaica você encontra lá em Êxodo capítulo 12, onde há a descrição de que Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel. E Moisés conversando com o faraó, não houve diálogo, Deus envia 9 pragas e Faraó não cede, pelo contrário, ele endurece ainda mais o seu coração. Até que Deus diz, eu enviarei a 10ª praga, mas antes da 10ª praga, vocês devem fazer o seguinte, vocês vão se apressar, vocês não vão fermentar o pão, vocês vão pegar um cordeiro, de 1 ano, sem defeito, vocês vão sacrificá-lo e o sangue vocês passarão nos umbrais das portas. A carne vocês comerão juntos. Se o cordeiro for grande, convide mais alguém. E dá toda a instrução para eles celebrarem a Páscoa. Por quê? Porque essa noite o anjo do Senhor passará, a porta aonde houver o sangue, o anjo não entrará, a morte não atacará aquela casa, mas aquela casa onde não tiver a proteção, onde não tiver o sangue aspergido, ali na porta, então o anjo entrará e matará o primogênito, o filho primeiro, o mais velho da casa. E de fato, Deus anuncia, o povo se prepara, o anjo vem, e as casas onde tinha o sangue, como sinal, o anjo simplesmente passa por cima. E é esse o significado de Páscoa. Páscoa vem do hebraico Pessah, ou Pechá, ou Pessa, como alguns pronunciam. Não estou aqui querendo discutir a questão de pronúncia. Mas Pessah significa nada mais, nada menos do que passar por cima. Ele não imputou o seu juízo sobre aqueles que estavam com os umbrais aspergidos com o sangue. E isso foi a celebração da Páscoa do Senhor. Porque depois dessa última praga, o faraó manda literalmente o povo sair às pressas. E eles saem de lá e são libertos da escravidão do Egito. E durante muitos anos, essa Páscoa ela é celebrada dessa maneira. Com o cordeiro. Eles assam o cordeiro, eles fazem o pão sem fermento, eles comem ervas amargas para lembrar do período amargo que eles tinham, lá eles bebem o vinho para lembrar do sangue e tudo mais. Tem um significado, tem toda uma simbologia que para eles lembra um período de libertação. Jesus, ele justamente se reúne com os discípulos na festa da Páscoa. A ceia que ele faz com os discípulos é próximo à festa da Páscoa. É entre os dias, porque o judeu ele não simplesmente comemora um dia como nós. Eles têm um período de tempo onde eles comemoram a Páscoa. E nesse período foi justamente quando aconteceu a sua traição, quando aconteceu a sua prisão, o seu julgamento e também a sua morte, a sua crucificação. E ele não ficando no túmulo, ressuscitando, no 3º dia, nós traduzimos esse acontecimento para o cristianismo como o dia da libertação do povo de Deus da escravidão do pecado. Quando o texto lá fala claramente que ele veio para libertar os cativos, é disso que ele está falando. Jesus veio para que, assim como a Páscoa significou liberdade para os judeus, a ressurreição de Jesus significa libertação para nós dos nossos pecados e do poder da ação do pecado sobre nós. Então, para o cristão, a Páscoa tem um sentido, ela tem um significado. Para o judeu tem outra. O judeu que aceita o Messias, Jesus, como ele o é, ele se converte, ele recebe. O judeu que ainda não o aceitou, ele senta à mesa com um cálice e um prato vazio, bem como uma cadeira vazia, esperando ali ainda o Messias.
Então, nesse contexto histórico, nós temos uma figura muito importante que realmente está em volta de todo o significado da Páscoa. E essa figura não é o coelho, essa figura não são os ovos de chocolate. E a minha filha, de 5 anos, ela até questionou: pai, por que coelho traz ovo se coelho não põe ovo? Né? Não é interessante? Mas tudo tem uma simbologia na história. Né? O ovo tem a expressão de vida, o coelho de multiplicação rápida e tudo mais. Tudo tem o seu sentido, mas eu quero me concentrar aqui numa figura em especial que a Páscoa nos traz para relembrar: a figura do cordeiro. O cordeiro aqui, ele é central na comemoração da Páscoa e na comemoração também ali do contexto da ceia de Jesus. Só que é interessante, amados, uma das coisas que chama a atenção, e eu quero trazer isso até como uma questão didática, me permitam abrir aqui um parênteses, né? Tem gente que talvez se escandaliza, mas pastores estão vendendo na livraria na entrada da igreja. Isso não é pecado? Não é pecado vender dentro da igreja? Queridos, por que é pecado? Não porque Jesus entrou lá, eles não estavam vendendo dentro do templo e chutou todo mundo e etc e tal. Não está lá na Bíblia? Tá, mas tem um detalhe. Jesus não chegou expulsando os cambistas do templo, porque eles estavam simplesmente comercializando dentro do templo. Eles estavam tirando a adoração devida a Deus. Por quê? Olha o entendimento do judeu. Como é que você vai ter um cordeiro de 1 ano sem defeito? Já parou para pensar nisso? Se você quer um cordeiro de 1 ano sem defeito, em primeiro lugar, você não pode deixar ele convivendo com os outros. Porque ele pode quebrar a pata, ele pode se machucar, um lobo pode atacar, ele não vai ficar perfeito. Então o que acontecia? Nasce o cordeirinho, separa ele e deixa ele reservado lá, é tratado a pão de ló. Né? Você tem animal de estimação? Você gosta de animal de estimação? Mais ou menos isso. Aí você se apega ao bichinho durante 1 ano, pensa nisso. Aí 1 ano cuidando do bichinho. E ovelha, cara, ovelha é um bichinho dócil, é bonitinho demais, é gostoso. Eu amo ovelha, de todas as formas, inclusive vocês, tá bom? Sintam-se, né, amados pelo pastor. Ovelha é um bichinho dócil, é um bichinho lindo. E principalmente novinha, cordeirinho. Aí você imagina, você se apega, você dá comida todo dia, você dá água, você se apega ao bichinho. Imagina o teu bichinho de estimação, teu gato, teu cachorro, teu periquito, sei lá. Aí você chega durante 1 ano, ele está pronto, ele está perfeito, você cuidou, ele não tem defeito, porque você realmente preparou ele para esse momento. E aí você vai e sacrifica ele pelos seus pecados. Já pensou nisso? Dói ou não dói? Você teria coragem? Matar uma galinha para fazer uma galinhada, você tem coragem. Você compra a galinha viva e não tem sentimento nenhum com ela. E matar para comer não é pecado. Mas se você matar um bichinho que você cuidou durante 1 ano, dói ou não dói? Dói. E era essa a ideia. Era essa a ideia que Deus estava passando. Você tem que preparar a sua adoração. E o que aconteceu na época de Jesus? Ninguém se preparava. Não, eles iam de mãos abanando, chegavam em Jerusalém e aí os caras, né, empreendedores natos, tinham lá pombinha para os mais pobres, tinham lá cordeiros, à vontade para você comprar e oferecer a sua oferta em sacrifício. É óbvio, é muito mais fácil, você compra, você não se apega, você não se prepara. E aí você chega lá e oferece o sacrifício. Jesus ficou pé da vida com isso, amados. Por quê? Porque eles tinham entendido de maneira errada a essência da adoração. A adoração requer preparo, requer apego. Você não pode simplesmente dar algo a Deus que não te pertence, que não te custe nada. Pastor, mas que pena, que dó que dá matar um cordeiro. Então é o mesmo sentimento que a gente tem que ter quando Deus entregou Jesus na cruz. Pensa que ele não sofreu? Pensa que ele não chorou por entregar o que ele tinha de melhor, sem pecado? Por nós, por causa do nosso pecado. Essa
é a essência, esse é o peso da história. E olha que interessante, esse cordeiro, já no Antigo Testamento, quando Abraão leva Isaac para o sacrifício, Isaac olha para o pai e diz assim: pai, nós estamos indo sacrificar. Aí ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta que Isaac faz? Onde está o cordeiro? Essa pergunta não apenas foi respondida por Abraão, quando Abraão disse, Deus providenciará, mas essa pergunta ecoou todo o Antigo Testamento. Onde está o Messias? Onde está o cordeiro? Quando João Batista enxerga Jesus, no texto que nós lemos no início do culto, o que ele diz quando enxerga Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista reconhece em Jesus a figura do Cordeiro e diz, eis o Cordeiro. João, no Apocalipse, ele vê alguém sentado no trono com o rolo da história escrita de ambos os lados, com 7 selos. E ninguém, nenhuma criatura no céu, na terra, nem debaixo na terra, digna de receber o livro, romper os selos e dar continuidade à história. Até que alguém é visto no centro do trono, um cordeiro. E João ele faz uma comparação, essa figura é como um cordeiro que parecia ter estado morto e voltou à vida. De quem João está falando? De quem João está falando? Jesus. E este cordeiro que parecia ter estado morto, voltou à vida, ele pega o rolo e rompe os selos. E algo magnífico acontece na descrição do texto. E é por isso que ele é chamado de digno. Ele é digno porque ele deu a vida, não apenas por ele, mas por nós. Por toda a humanidade. Ele sim é digno. O texto que nós lemos nos mostra o cordeiro da seguinte forma. Ele é aquele que venceu. Satanás tinha certeza que quando tinha matado Jesus na cruz, ele tinha vencido. Mas Jesus venceu a morte. E ele é apresentado aqui em Apocalipse não como cordeiro ensanguentado, não como cordeiro com a coroa de espinhos na cabeça, não como cordeiro que foi mutilado, esmagado pelos seus inimigos, mas ele é visto aqui como o leão da tribo de Judá. Você consegue imaginar a figura? Um cordeiro se apresentando como leão? A figura mostra uma expressão não apenas mais de sofrimento, mas de força. E a expressão também dizendo raiz de Davi, porque ele veio da descendência de Davi, ou seja, para o povo de Israel, para que eles fossem bênção também a outras nações. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel se achou exclusivo e acharam que a bênção era somente para eles. E esse é o erro muitas vezes da igreja, de achar eu estou salvo, o resto que se lasque. Porque nós estamos incorrendo no mesmo erro que o povo de Israel, de achar que a bênção é somente para nós e para mais ninguém. O texto nos fala que esse cordeiro, ele venceu. Ele é o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Este cordeiro parecia ter estado morto. A expressão aqui que João nos dá é de parecer. Parecer. Porque realmente ele morreu, mas ressuscitou. E a expressão nos diz aqui que ele não estava mais morto, deitado, ele estava de pé, no centro do trono, cercado pelos seres viventes e pelos anciãos. Trazendo aqui uma expressão de completude que nós vemos no livro de Apocalipse repetidas vezes. O 7 é um número perfeito e aqui se apresenta 7 olhos, 7 chifres, 7 espíritos. Trazendo aqui uma completude de poder, de força, de visão ampla das coisas, não somente do momento, mas do passado, do futuro.
O texto nos fala que ele se aproximou daquele que estava sentado no trono e recebeu o livro. Esse cordeiro que havia estado morto e ressuscitou, foi digno de receber, romper os selos e escrever uma nova história. E diz que no momento que ele recebe o livro, ele recebe adoração, taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Pastor, eu oro, mas parece que Deus não escuta. Um dia a sua oração será ouvida. Não pare de orar, não deixe de orar. O livro de Apocalipse fala que aqui no romper da história, no clímax da história, quando Jesus toma o rolo da história na mão, sendo ele digno de romper os selos, as orações subiram a ele em adoração, como incenso, aroma agradável. Não deixe de orar. Jesus vai responder. Mas eu tenho uma vontade, pastor, mas talvez Jesus tenha outra. E alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus é o desafio nosso como cristãos. E a continuação do texto nos fala que na adoração, eles cantavam um cântico novo. Um cântico novo. E é interessante porque existe algo novo para Deus? Não, não existe. Mas é novo por quê? Porque aqueles que estavam prestando adoração não eram mais os mesmos. Eram novas criaturas que foram transformadas. E essa é a diferença no sentido do povo de Deus. Um povo que é renovado, que é arrependido, que realmente não toma mais sobre si o pecado, mas a salvação, o perdão, a libertação. Ele expressa uma nova vida. E uma nova vida vem cheia de um novo cântico, de um novo sentido, de um novo significado. E diz aqui que nesse cântico eles gritavam, eles cantavam, eles entoavam as seguintes expressões: o Cordeiro é digno, não apenas de receber o livro, mas de abrir os selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de todo povo, de toda língua e de toda nação. Não tem barreiras sociais, econômicas, étnicas, de cor de pele. Não, ele comprou todos. E diz o texto: tu os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Você quer reinar com Jesus? No romper da história, no tomar para si o rolo da história, romper os selos e escrever uma nova história, Jesus fará com que os seus reinem com ele. E esse Jesus, que é digno, que recebeu, que comprou para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação, é concluído da seguinte forma: todas as criaturas do céu, antes disso, versículo 11, então ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, milhões de milhões, cantando em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o quê? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Se tem uma palavra para expressar gratidão a Jesus, use. Aqui foram usadas 7 palavras. Engraçado esse número, né? Aparece muitas vezes em Apocalipse. Essa expressão do 7 tem um peso de completude, de perfeição. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois dessa adoração, diz o texto aqui no versículo 13, que depois ele ouviu todas as criaturas existentes no céu e debaixo da terra e no mar, tudo que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, honra, glória e poder, para todo sempre. Sabe o que isso significa, amados?
riqueza vai passar. Sabedoria, conhecimento vai passar. Força vai passar. Mas tem algumas coisas que permanecerão para sempre. E essas coisas precisam ser observadas por nós, para que a nossa vida seja uma vida de adoração a esse Cordeiro que deu a vida por nós. Poder, e Ele tem poder para mudar a tua história. Ele tem poder para mudar a nossa história, Ele tem poder para mudar o rumo da história. E eu estou orando, Jesus, traga uma solução para esse vírus. Nos dê o privilégio de continuar tua missão na terra. Tu tens poder para isso. Eu creio em ti, eu creio no teu poder. E esse poder é eterno. A Ele deve ser dado toda a honra. Ele deve ser honrado. Ele é autoridade sobre as nossas vidas. A Ele pertence a glória. E a glória Ele não divide com mais ninguém. No filme 300, quando Xerxinhos lá, fala com Leônidas, não haverá glória no seu sofrimento. É porque não há glória no nosso sofrimento. Houve glória no sofrimento de Cristo, porque tinha um propósito. A nossa salvação. E o que resta de nós por toda a eternidade? Em gratidão a esse nosso Deus, que nos deu Jesus, que é realmente a nossa Páscoa. Louvor. Como é que você tem louvado a Jesus? Com o que você é e com o que você tem. Porque aí você pode usar a expressão ali dos seres viventes, se prostrando e adorando, dizendo amém. Que assim seja. O que o Cordeiro representa para você? Enquanto as meninas se preparam para o número especial, eu quero orar com você. Eu quero pedir que você prepare o seu coração para esse momento. De reflexão. A ceia do Senhor é um momento lindo, sabe por quê? Porque ela representa a comunhão. Que na raiz da palavra, peça, não significa apenas passar por cima, mas também significa comunhão. E talvez essa palavra tenha mais significado para nós como igreja no aspecto da Páscoa. A ceia, ela nos lembra o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, lá no passado. Mas ela nos lembra que esse mesmo Jesus que morreu por nós, esse Cordeiro que foi sacrificado por nós, derramado o seu sangue na cruz por nós, Ele hoje nos dá a oportunidade de comunhão uns com os outros, para que um dia na eternidade possamos cear com Ele, na presença dEle, para todo sempre. Oremos, amados. Pai de amor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor apresentou para nós que o Senhor é digno de tomar em suas mãos o rolo da história, de abrir os selos, de dar um novo rumo. Ó Deus, estamos sofrendo, indo para o 2º ano de pandemia. Igrejas foram fechadas, a tua missão tem sido prejudicada. Eu sei, Pai, que tu tens um propósito em tudo isso, de purificar, de santificar o teu povo, de realmente agir e nos mostrar que devemos ser igreja mesmo muitas vezes não indo à igreja. Mas eu te peço, Senhor, nos dê a oportunidade de amar, que essas vacinas realmente venham a ser uma solução futura. Mas se não for, traga uma solução, porque nós cremos no teu poder e no desfecho da tua história. Nós cremos em ti, Senhor, e sabemos que tu tens uma vontade soberana sobre nós. Queremos entregar a nossa vida e reconhecer que tu és o nosso Deus. Tu és o Cordeiro que morreu, mas que também ressuscitou
para nos dar vida, vida abundante. E que assim como tu venceste a morte, nós venhamos a vencê-la também na tua presença. Obrigado por essa reflexão, obrigado pela tua palavra, em nome e por amor de Jesus. Amém? Queridos, a ceia foi preparada, o pão foi cortado, o suco foi servido com todos os cuidados, uso de máscara, uma pessoa só, uso de luvas, higienização constante, né, de tudo. As coisas foram, né, pegas de maneira descartável para ser usadas e descartadas depois. Tudo foi feito com maior cuidado. Eu quero que vocês tenham essa segurança. Jesus está te convidando nessa noite. Ceie com Ele, ceie conosco. Quem pode cear, pastor? Quem pode participar da ceia? Quem já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e já demonstrou isso publicamente através do batismo? Ah, pastor, mas eu sou de outra cidade, eu sou de outra igreja. Mas se você preenche esses requisitos, você está convidado a cear conosco. Porque eu temo, pelo que a palavra de Deus nos diz, que aquele que come o pão e bebe o suco sem discernir, come e bebe para si condenação. Mas aquele que come e bebe sabendo o que significa e tendo vivenciado isso na experiência de demonstrar isso publicamente à igreja, está convidado a cear conosco. Amém? Então eu te convido. Eu vou pedir aqui que a Martinha tire para nós, enquanto as meninas cantam, de forma ordenada. Não vou colocar aqui restrição, mas você levanta, vem, pegue um copinho de pão, um copinho de suco, né? Volte ao seu lugar e assim sucessivamente até que todos tenhamos nos servido, né? Para evitar aglomeração e também para evitar que alguém se exponha, né, indo de lugar em lugar. Assim, cada um vem, né, pega o seu kit e aguarde até que todos tenhamos pego para juntos cearmos. Né? Faça também dessa canção a sua oração e prepare o teu coração para esse momento. Essa vida só é um sonho.
Todos estão servidos? Faltou alguém? Sente falta de alguém nessa mesa? Quem seria? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ao meditar sobre a ceia, amados, a gente deve se alegrar pelo fato de podermos participar. Mas também devemos lembrar daqueles que faltam à mesa, daqueles que ainda podem um dia cear conosco. E isso deve nos dar um senso de missão. Jesus não morreu apenas por nós, mas morreu por eles também. Paulo, no capítulo 9 da sua primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 23, diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos e disse: tomai todos e comei, este é o meu pão que é dado, esse pão é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Em memória de Cristo, participemos do corpo. De modo semelhante, após haver ceado, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é o sangue da nova aliança. Nova aliança que foi feita através do meu sangue derramado na cruz do Calvário. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória de Cristo, participemos do cálice.
Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Anunciando a sua morte, descansamos no seu poder porque Ele nos deu vida e temos esperança de um futuro, de que um dia cearemos com Ele também na eternidade. Fiquemos em pé, amados. Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento de culto. Obrigado pela celebração da tua ceia, a ceia do Senhor, que tem esse sentido tão profundo para as nossas vidas. Lembrar do que Jesus fez, ter comunhão hoje uns com os outros e também anunciar, Senhor, um futuro na tua presença onde poderemos cear contigo por toda a eternidade. Obrigado por esse tempo de reflexão. Obrigado pela tua palavra que ministra o nosso coração, nos transforma, age em nós, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, continua preservando as nossas vidas, as nossas famílias. Pai, não deixe nada faltar. Cuide de cada um de nós, Senhor. Os proteja, Senhor, os leve em segurança para os seus lares. É o que eu coloco na tua santa presença. Obrigado por todos que nos assistem também em casa, os que cearam conosco de seus lares. Os abençoe também, Senhor, aonde estão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com o povo de Deus, agora e para sempre. Amém? Amém, amados. Olha para quem está do lado, dá um sorriso por cima da máscara, né? Sintam-se abraçados. A livraria está aberta, se alguém quiser dar uma olhadinha, né? Tentem só não fazer muita aglomeração lá na frente, tá? Deus abençoe, tenha uma semana abençoada. Quarta-feira, 19 horas, temos culto de oração. Se você quiser pegar o boletim lá na entrada, adicionar o número da igreja, mandar um WhatsApp, a gente pode marcar um momento para conversar, podemos trocar também algumas ideias ali pelo telefone, tá? Fique à vontade. Deus abençoe e uma ótima semana.